Nós temos sempre que lembrar que o nosso Deus é um Deus grande, amém? Ele é aquele que nos dá todas as coisas. É Ele quem merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. A Ele nós rendemos as nossas vidas. A Ele nós nos aplicamos. É muito importante que a gente esteja lembrando disso o tempo todo, no nosso dia a dia. São coisas que a gente tem que lembrar quando a gente está fora do âmbito e do ambiente da igreja. É fácil a gente estar aqui e lembrar de Deus, não é verdade? É fácil por quê? Porque isso aqui foi feito para isso. A gente está aqui com esse objetivo. Com o objetivo da gente lembrar das coisas de Deus, lembrar daquilo que Ele fez por nós, aprender mais dEle, mas o objetivo não é a gente ficar aqui. O salmista falou que a vontade dele era passar todos os dias na casa do Senhor. Mas quem é que pode fazer isso no nosso dia a dia? Quem é que pode fazer isso na nossa situação? Nós não temos essa possibilidade. Por isso, a gente vem para cá, a gente se fortalece, a gente se une no Senhor para a gente enfrentar as batalhas que a gente tem lá fora. Para enfrentar as batalhas que a gente tem no nosso dia a dia. E Ele está aonde? Deus está aonde? Aqui na igreja. A gente vem buscar Ele sempre aqui na igreja quando a gente precisar. Ele está onde? Com você em todo lugar que você for. Com você aonde você estiver. Aqui, como a gente tem falado esses dias, é só como se fosse o vestiário do time de futebol. Onde a gente se fortalece, onde a gente se anima, onde a gente recebe as instruções, para que a gente possa ir para o campo e jogar. A gente possa ir para o campo e batalhar, fazer a batalha que a gente tem que fazer. E essa batalha é no nosso dia a dia, é no cotidiano que a gente batalha. Por isso o Senhor Jesus nos deu uma arma, que acompanha a gente o tempo todo, e que a gente não tem necessidade nenhuma de ter um lugar para poder usar. Por exemplo, quantos aqui trouxeram seu celular para cá hoje? Pega o seu celular aí. Você trouxe o celular? Muito bem. Quem não trouxe o celular hoje, deixou em casa? Tem muita gente. Parabéns. Conseguiu. Agora, para que você leva o celular para onde você vai? Porque alguém pode me ligar, né? Porque vai que alguém me manda uma mensagem e eu não estou ali pronto para ouvir, né? Essa atitude que a gente tem com um objeto, alguma coisa que está na nossa tecnologia e que faz a gente se ligar com as pessoas. Gente, a gente tem um negócio muito melhor vindo de Deus, que não precisa nem de aparelhinho. Sabe como é que chama essa comunicação que a gente pode ter com Deus o tempo todo? Oração. Oração é muito melhor que celular. Não é? Porque você não precisa nem teclar. Você não precisa nem ligar. Oração não acaba a bateria. A gente não fica esperando as pessoas verem. Na oração a gente não precisa esperar que Deus veja. Aparecem os 2 risquinhos azuis, né? Ele está ouvindo a gente o tempo todo. E é a nossa comunicação direta com Ele. Dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa batalha, Ele dá isso para a gente. Ele dá esse privilégio de nós podermos a qualquer hora, a qualquer momento, nos dirigir a Ele. E Ele vai nos ouvir. Isso é oração. Alguns de nós não utilizam o celular porque não quer. Alguns de nós não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem essas coisas porque não quer ter. Não precisa, não faz parte do seu dia a dia. Não tem a necessidade de estar junto. Ou mesmo, algumas pessoas querem isso para poder se isolar mesmo de outros. De ter a sua vida mais tranquila, de ter a sua vida mais quieta, mais
mais centrada em si mesmo. O problema não é esse. O problema é quando as pessoas têm essa mesma atitude para com Deus. Quando a gente tem essa possibilidade de orar, quando a gente tem essa possibilidade de estar o tempo todo buscando o Senhor, a gente se priva disso. E a gente esquece de orar. Ou a gente esquece de ter essa comunhão com o Senhor. E a gente não participa da oração. Oração, gente, é esforço. Você sabe disso? Sabia disso? São raras as pessoas que têm aquela desenvoltura e aquele prazer e aquela disponibilidade para orar a qualquer momento. Para a maioria de nós, pobres mortais, a oração é sacrifício. É aquela hora que você vai ter que falar: eu vou parar e vou orar. E a hora que você tenta começar a orar, alguma coisa acontece. Ou é só comigo que acontece isso? Ou vem algum pensamento na cabeça de uma coisa que você precisa fazer. E aí você fica ali, pensando naquilo, esquece que você prometeu, que você falou para você mesmo que você vai orar. Oração é esforço. Lembra quando Jesus estava já indo para ser traído ali no jardim? Ele pegou Pedro, Tiago e João, colocou eles ali perto e falou: fiquem aqui orando, porque nós vamos passar por uma situação muito difícil. Orem comigo, me apoiem em oração. E foi orar sozinho. Quando ele voltou, ele vira para eles e acha eles o quê? Dormindo. Tá bom, foi um dia cansativo, tiveram bastante coisa para fazer. Mas ele vira para eles e fala, em Mateus capítulo 26, a gente vê isso: vocês não conseguiram orar comigo nem por 1 hora. Ele quer que a gente ore. Ele quer que a gente se sacrifique por Ele em oração. Ele quer que a gente pegue aquele tempo e use para falar com Ele, para ter essa intimidade com Ele. Ele quer isso da gente. Ele quer aumentar a nossa intimidade com Ele através da oração. E nós precisamos disso. Nós precisamos da oração. Até tem uma frase que eu escrevi lá em casa, tem no meu escritório: a gente não ora porque gosta, a gente ora porque precisa. A oração faz com que você tenha uma intimidade maior com Deus. Essa semana eu recebi uma carta de um amigo meu, um amigo bem antigo, a gente estudou junto lá quando eu fiz o curso técnico ainda, um amigo muito chegado, a gente fazia tudo juntos, a gente andava, ele morava perto de mim, a gente ia de bicicleta para a escola, voltava, quando a gente tinha provas a gente estudava junto, a gente estava fazendo junto. Quando nós terminamos a escola, o curso técnico, eu fui trabalhar num determinado lugar. Não, ele foi trabalhar num determinado lugar eu comecei a trabalhar sei lá. Eu fui primeiro para essa coisa e chamei ele. Aí ele veio trabalhar comigo. Eu indiquei ele para vir trabalhar. Aí ele saiu de lá, foi trabalhar em outro lugar, ele me indicou lá e eu fui trabalhar com ele. A gente estava junto o tempo todo. Fizemos planos para estudar no exterior. Chegamos até a mandar dinheiro para o exterior. Estudamos juntos, estudamos inglês, estudamos alemão, para a gente poder estar lá juntos. E hoje eu recebi uma carta dele. Ele está nos Estados Unidos. Ele foi para o Japão depois, foi para os Estados Unidos. Faz uns 15 anos que eu não vejo ele. Uns 15 anos que eu não vejo ele. Um amigo do meu coração. Mas sabe qual é o que eu sei da vida dele agora? Quase nada. Eu não reconheço mais nem os filhos dele, que já estão grandes. Esse meu amigo do coração, eu não tenho muito contato com ele. Eu não tenho mais aquela afinidade. Se eu encontrar com ele na rua hoje, ou for me encontrar com ele, nós vamos falar sobre o passado, não sobre o presente. No máximo a gente vai perguntar um ao outro o que estamos fazendo. Mas comunhão com ele eu não tenho mais. Por quê? Por causa da distância. Porque eu não estou mandando cartas para ele regularmente, eu não estou falando com ele por telefone, e aí a gente se separou. Hoje eu tenho outros amigos, eu tenho outras coisas. Ele também, da mesma forma. A minha comunhão com ele não é mais a mesma que a gente tinha naquela época.
Para que eu possa reatar a minha amizade com Ele, eu tenho que ter comunhão com Ele. Eu tenho que conviver com Ele. E aí então a gente vai reatar aquela amizade e vai ter uma amizade gostosa como a gente tinha antes. Não é verdade? Assim é a mesma coisa com Deus. Nós precisamos da nossa comunhão com Deus. Nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos ir para a casa de Deus. Nós precisamos estar junto com as pessoas que são a família de Deus, para que a gente possa ter essa intimidade com Ele. Para que a gente possa crescer nessa intimidade com Ele. Se eu não falo com Deus, se eu não estou junto da família de Deus, eu não vou ter essa intimidade com Ele. O que vai acontecer é o meu distanciamento dEle. E aí eu vou tomar minhas decisões sozinho, aí eu vou fazer as coisas ao meu bel prazer, e muitas vezes não vou receber nem as bênçãos dele. Gente, a gente não ora porque gosta, a gente ora porque precisa. Nós precisamos dessa comunhão com Deus. Se você gosta de orar, melhor ainda. Você vai criar esse hábito e você vai gostar realmente de orar, mas a necessidade nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca vamos chegar num dia em que nós vamos falar, não preciso mais orar. Nós vamos estar em comunhão com o Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que vencer essa batalha, esse esforço de oração. Tem algumas atitudes que eu gostaria de passar para você hoje, que você precisa ter para se manter fiel na sua oração. Para que a sua oração realmente seja ouvida pelo Senhor. E para que essa intimidade cresça entre você e Deus. Está pronto para você ouvir agora? Está a fim de crescer na sua intimidade com o Senhor? Então vamos lá. Abre a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos capítulo 15, versículo 30. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui com respeito a essa atitude que a gente tem que ter. Romanos capítulo 15, versículo 30. Nós vamos olhar alguns versículos, tá bom? Prepara a sua Bíblia aí, ou liga a sua Bíblia, né? Para que você possa me acompanhar. O apóstolo Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor. A atitude que ele está falando aqui da oração é uma atitude de quê? Percebeu aqui? Luta. Luta. Ele fala, eu peço que vocês lutem comigo em oração. A mesma coisa acontece quando ele fala de Epáfras, lá em Colossenses capítulo 4. Epáfras foi um companheiro dele de luta, de ministério, e olha só o que ele diz aqui, quando ele fala da oração de Epáfras. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Está comigo ali? Colossenses 4 e 12 diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós em orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Esse Epáfras, ele se esforçava em orar para que os irmãos de Colossos pudessem estar firmes diante do Senhor, tomando as decisões certas. Note aqui que tanto um quanto o outro versículo fala desse esforço que a gente tem que ter em oração. Para que a gente possa cumprir o orar sem cessar, a gente precisa lembrar que a gente tem que ter persistência em oração. Primeira atitude que a gente tem que ter: persistência. Persistência. Por quê? Porque a oração é uma luta. Porque tem um monte de coisas aí no mundo acontecendo, tem um monte de inimigos em volta da gente que não quer que a gente cresça na nossa intimidade com Deus. O inimigo aí em volta, as hostes dele não querem de forma nenhuma que você aumente a sua comunhão com Deus. Ele quer que você fique do jeito que você está. Tá bom assim.
Nada de crescer. Não precisa crescer, não. Deus já está satisfeito com o que você está fazendo. Deus já está satisfeito com as coisas que você fala. Você não se diz filho de Deus mesmo? Você não é religioso? Tá bom, tá bom. Mas não é isso que Deus quer que a gente faça. Ele quer que a gente cresça em intimidade. E isso demanda da gente persistência. Persistência. Por isso que eu falo para você, quando você marcar os seus 15 minutos para orar, o que você vai fazer? Vai marcar os 15 minutos no relógio, tá bom? No relógio. Ah, pastor, mas eu não vou conseguir orar por 15 minutos. Consegue, lógico que você consegue. Faça aquela lista que eu te falei. Prepare-se para orar. Não vá orar assim na louca. Prepare-se. Faz uma lista. Pega esses pedidos de oração que a gente vai colocar para você, que a gente já colocou ali no quadro. Anota eles. Eu posso mandar por zap para você depois também. Vá atrás de pedidos que você possa colocar diante do Senhor. Louve a Ele pelas coisas que Ele faz por você. E se você estiver terminando a sua oração, olhar para o relógio e ainda não deu os 15 minutos, o que você vai fazer? Continuar. Ué, pastor, mas eu vou repetir tudo? Repete, não tem problema não. Lembra que nós vimos hoje de manhã? Que Jesus nos ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, que aquela viúva ficava importunando o juiz, repetindo as mesmas coisas para ele, até que ele vira e fala, tá bom, vou fazer. Tá bom, vou fazer aquilo que você quer. E Jesus ensina que a gente deve fazer a mesma coisa. Repete. Imagina só, quantas vezes, se todo mundo colocar o seu nome ali na roda, quantas vezes Deus vai ouvir o nome da nossa igreja por dia? As 96 vezes. E quantas vezes você repetir, mais ainda. Você acha que Deus não vai nos atender? Ele vai nos atender segundo a vontade dEle. Ele vai nos dar as bênçãos que a gente está pedindo para Ele. Mas a gente tem que persistir. A gente tem que levar avante. A gente não pode desanimar. A gente não pode deixar com que nada atrapalhe a nossa comunhão com Deus. Amém? É assim que tem que ser na nossa vida. É assim que deve ser a nossa primeira atitude. E é interessante que ele fala isso em toda a batalha da vida da gente. Lembra da armadura de Deus? Lá em Efésios capítulo 6. Vai lá comigo. Dá uma olhada comigo na armadura, só para a gente notar um negócio bem legal aqui, bem interessante. No versículo, começando ali no versículo 13, ele fala assim, Efésios capítulo 6. Ele fala no versículo 10 para a gente ser fortalecido no Senhor e na força dEle. Versículo 11 ele fala para a gente ser revestido de toda a armadura para ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí no versículo 13 ele fala assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Notem, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O que é que fecha a armadura? O que é que completa a armadura? A oração. A oração é como se fosse uma cobertura, tá? Que a gente vai ter. Sabe aqueles, quando a gente vê nesses filmes de ficção científica, um campo magnético em volta da cidade ou do soldado que vem, como é que chama aquilo? Campo de força, né? Que a bala do inimigo vem e pá, bate no campo. A oração, a gente pode pensar mais ou menos assim. Porque além de toda a armadura que a gente está tendo, nós temos essa cobertura em oração. Gente, eu preciso que você me cubra em oração. Eu preciso que você ore por mim, para que eu possa ter sabedoria do Senhor, para poder guiar você no caminho dEle. Você precisa orar pelo pastor Rodrigo, pela Célia, pela família deles,
para que eles possam ter a direção de Deus, para agir de acordo com aquilo que é a vontade de Deus e ser exemplo para nós, ser exemplo daquilo que tem que ser seguido. Você tem que orar pelas nossas famílias, você tem que orar pelos líderes, você tem que orar por todos aqueles que estão em proeminência, orar por aquele irmão que está passando por uma necessidade. Sabe, aquela irmã que está passando por uma dificuldade, a dona Daisy que teve um problema de saúde esses dias, a dona Maria que nem pode vir nos cultos, aqueles outros irmãos que estão passando por problemas financeiros, aqueles irmãos que precisam se fortificar na fé, porque deixaram com que o pecado entrasse nas suas vidas e hoje estão desanimados. Ore por essas pessoas. Essa é a cobertura que nós estamos dando para eles em oração. Nós estamos levando isso diante do Senhor. E para isso a gente precisa dessa persistência. Vamos continuar firmes. Não vamos desistir de estar orando o tempo todo. Essa é a primeira atitude que a gente tem que ter em oração. Persistência. Persistência. Para que a gente possa realmente cumprir a vontade de Deus. Outra atitude que a gente tem que ter é uma submissão. É aquilo que nós conversamos de manhã. Se você estava aqui de manhã, a gente falou um pouco a respeito de pedir. Pedir as coisas para Deus. Você lembra de Mateus capítulo 7? Onde o Senhor ensina a gente a pedir as coisas para o Senhor em oração? Lembra disso? Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e todo o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também fazei-o vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Aqui a palavra de Deus está nos ensinando a gente chegar diante de Deus e pedir as coisas para Ele. A gente conversou de manhã, Deus sabe que a gente precisa das coisas, não sabe? Mas quando a gente pede, a gente está se submetendo à vontade dEle. Quando a gente pede, a gente está falando Senhor, e o Senhor que manda, tá? É o Senhor quem manda. Se o Senhor quiser me dar, o Senhor dá. Mas eu estou pedindo isso para o Senhor. Porque eu tenho fé, eu tenho convicção de que o Senhor pode me atender. O Senhor pode me dar aquilo que eu preciso. Peça ao Senhor com aquela atitude de submissão à vontade dEle. Tem algumas pessoas que estão ensinando por aí que a gente tem que determinar algumas coisas para Deus. Sabe aquela coisa de determinar? Deus, o Senhor tem que fazer isso na minha vida. Eu determino que isso aconteça. Eu determino que aquilo aconteça. Desculpa, mas quem sou eu para falar para Deus que Ele tem que fazer alguma coisa? Quem sou eu para determinar para Deus que Ele faça o que eu estou mandando Ele fazer? Eu sou um nada. Eu tenho que me submeter a Ele, à vontade dEle, e pedir misericórdia dEle, quando Ele olhar para os meus pecados e falar, acho que eu não vou dar o que você está pedindo, não. Eu vou pedir misericórdia para Ele, para que Ele possa atender a minha oração. E vou pedir. Não vou ser orgulhoso para falar para Ele, o Senhor sabe o que eu estou querendo, eu não vou nem pedir para o Senhor, não vou importunar o Senhor, não. Eu vou pedir. Porque Ele mesmo quer que eu me submeta a Ele. Vai para Tiago capítulo 4 agora. Tiago capítulo 4. O escritor aqui, ele coloca para a gente também essa mesma determinação. Dá uma olhada em Tiago capítulo 4, versículo 2. Ele está falando daquilo que impede a gente de receber as coisas. Ele fala aqui, cobiçais e nada tendes, Tiago 4:2. Matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Agora olha só essa parte. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal,
para esbanjardes em vossos prazeres. Nós não temos que pedir as coisas que simplesmente são agradáveis a nós. Nós não temos que pedir para Deus as coisas que nós queremos simplesmente para satisfazer o nosso ego. A nossa atitude aqui tem que ser de submissão. Nós podemos sim pedir as coisas para Ele, mas pedir sabendo que é Ele quem vai nos dar a resposta. É a Ele é Ele quem vai providenciar para nós aquilo que a gente está pedindo. A gente tem que ser humilde diante do Senhor. A oração faz a gente ficar humilde. A oração faz com que a gente se submeta ao Senhor. O arrogante, o orgulhoso não ora. Sabia? O orgulhoso, ele não quer pedir nada para ninguém. Então ele não ora. Ele não tem necessidade de orar. Ele já sabe o que Deus... Ele sabe que Deus sabe o que Ele quer. Então ele não tem necessidade disso. Com a gente não. A nossa atitude tem que ser de submissão, e de uma submissão muito humilde. Persistência, submissão, e a última característica, que não é a última, né? Só para a gente relembrar aqui algumas. Fé. Você sabia que você tem que ter fé quando você ora? Lembra de quantas pessoas Jesus curou, tem registrado no Evangelho, e ele fala: vai em paz porque a tua fé te salvou, ou faça-se de acordo com a sua fé. Lembra disso? A fé é uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente ora por orar, ou pede porque foi pedido para a gente orar, mas a gente não acredita que Deus vai fazer aquilo para a gente. A gente não acredita que Deus vai cumprir aquela coisa que a gente está pedindo para Ele. É necessário a gente acreditar. Tanto é que isso é básico, né? Vem um pouquinho aqui para trás, algumas páginas só para Hebreus capítulo 11. Só algumas páginas aí para trás. Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé, não é isso? Lembra do versículo 6? Lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível agradar a Deus sem fé? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha só, ele está falando aqui que é a fé que nos aproxima de Deus através da oração. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que não acredita em Deus, e ele está falando: a coisa mais ridícula que eu acho de vocês, crentes, é você orar. É uma coisa ridícula, ele falou para mim. Eu não acho, é completamente desnecessário. Não tem ninguém ouvindo você quando você ora. Não tem ninguém ouvindo você quando você está elevando as suas palavras para o céu. Ele sabe, eu não preciso ensinar para ele, que há necessidade da gente acreditar num ser superior, acreditar em alguém que está em contato direto com a gente, para que a gente possa orar. E mais, acreditar que Ele ouve o que a gente está falando, acreditar que Ele entende muito bem o que a gente está falando. Ele fala português? Deus fala português? Não? Fala! A gente tem que acreditar que Ele está entendendo muito bem, até quando a gente não consegue expressar em palavras aquilo que a gente está sentindo. Tem hora que eu estou orando, eu chego para Deus e eu estou ali buscando aquela palavra. Você sabe que eu me enrolo de vez em quando buscando palavras, né? Eu estou buscando aquela palavra, aí eu viro para Deus e falo: Senhor, o Senhor sabe exatamente o que eu estou sentindo aqui no meu coração. É isso que eu quero falar, é isso que eu quero transmitir para o Senhor. Ele sabe, Ele entende. A gente tem que acreditar que Deus está aqui ouvindo a gente, que Ele está no nosso meio ouvindo a gente agora. Você acredita nisso? De verdade? Porque Ele está aqui. O versículo fala bem claro isso. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, e nós estamos falando de oração aqui, que é maior proximidade com Deus do que a oração pode nos proporcionar.
Aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, nós já determinamos isso aqui agora, e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é alguém que é galardoador? O galardoador vem de galardão, que galardão é o quê? Recompensa, né? Alguma coisa que é dada para a gente. Então, o galardoador é aquele que dá o galardão, ou seja, aquele que recompensa a gente ou responde a nossa oração. Você tem que acreditar que Deus responde a sua oração. Você tem que acreditar de verdade que Deus está ouvindo você com todos os ouvidos dele. E que Ele vai responder aquilo que você está pedindo para Ele. Você acredita nisso? É necessário você acreditar nisso, para que você possa orar. A fé é extremamente necessária para que a gente possa ter esse relacionamento com Deus em oração. Olha, volta lá para Tiago, agora no capítulo 1. Ele está falando aqui a respeito da sabedoria e do nosso contato com Deus, e ele inclui a oração no meio, quer ver? Olha lá no capítulo 1 de Tiago, versículo 5, ele fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, Tiago 1:5, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Como é que a gente pede sabedoria a Deus? Em oração. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se a gente duvida daquilo que Deus pode fazer na vida da gente, a gente vai se agarrar em quê? A nossa vida vai ser o quê? Completamente instável. Qualquer coisa, qualquer duvidinha que aparecer na vida da gente, vai, como ele diz aqui, jogar a gente de um lado para o outro, como ondas fortes que empurram um barco. Mas nós temos um porto seguro. Nós temos uma fortaleza. Nós temos um lugar que a gente pode ir e receber toda a proteção e toda a firmeza que a gente precisa. Nós temos uma rocha, que é Cristo, e ela não se abala. Ela não se abala. Você acredita nisso? Você acredita que quando você ora, você está falando com essa rocha? Do que precisa, você precisa de fé. Olha, pula para o capítulo 5 agora de Tiago, versículo 14. Capítulo 5. Note quantos versículos a gente está lendo e tem muitos mais, viu, gente? Quando você quiser fazer estudos bem específicos em oração, é muito importante que você veja isso. Agora, olha o que está escrito aqui no capítulo 5, versículo 14. Ele está falando aqui: está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Para quê? Para ser descurados. Tem muitas pessoas que precisam de cura no nosso dia a dia. Quando a gente está falando de cura, nós estamos falando sim de cura física. Nós estamos pedindo a Deus para curar os nossos irmãos, curar a nossa família, tirar das doenças, tirar os males da vida da gente. A gente não pode pedir isso? E Deus pode dar ou não? Mesmo para aqueles casos ruins, aqueles casos mais difíceis, Deus pode dar a cura ou não pode? Claro que pode, mas também tem os enfermos espirituais. Aqueles enfermos que precisam também ser curados. Pessoas que estão afastadas do Senhor, pessoas que estão longe de Deus, pessoas que precisam de Deus nos seus corações e que tem coisas que precisam ser consertadas. Até ele fala aqui que há pecado, há enfermidades, por exemplo, por causa de pecados cometidos. E se a gente ora por essas pessoas, até os pecados deles são perdoados. Não estou aqui?
É importante a gente acreditar na oração. Desculpa, deixa eu corrigir a frase. Não é acreditar na oração em si, mas acreditar no Deus que responde às nossas orações. A oração em si é só comunicação, né? Mas nós estamos falando do Deus que responde às nossas orações. Olha o versículo 16, ele fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Um cara comum como a gente, segundo a palavra de Deus diz, a gente olha para Elias como um grande profeta, né? E realmente ele foi. Mas diante de Deus ele era diferente da gente? Não. Ele orou e Deus respondeu às suas orações milagrosamente. O nosso Deus pode fazer milagres? Para nós, eu estou querendo dizer. Claro que pode. Ele é o Deus de milagres. E Ele vai nos dar os milagres de acordo com aquilo que for o melhor para nós, segundo a sua perfeita vontade. Aí entra a nossa submissão à vontade dEle, não a determinação, a submissão à nossa vontade dEle, mas tem que ser feito com fé. Tem que ser feito com fé. Olha Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Gente, não sou eu que estou prometendo nada não, tá? Quem é que está prometendo aqui? É Ele. A nossa atitude de fé vai fazer com que Ele responda às nossas orações. Mas se você não crê que Ele está no controle da sua vida, não crê que Ele existe, não crê que Ele é o seu galardoador, você não vai receber nada dEle. E as nossas orações não vão passar do teto. Então, irmãos, a fé é muito importante. Nós falamos de 3 coisas. Quais foram? Persistência, submissão e fé. Tem mais coisa, eu vou parar por aqui, tá? Mas eu quero terminar com você com um último trecho. Vai comigo para João capítulo 15. João capítulo 15, e a gente vai encerrar por aqui. O meu intuito com essa mensagem hoje foi animar você, para você gastar mais tempo em oração. Não só os 15 minutos que você colocou seu nome lá no relógio, tá? Mas gastar mais tempo em oração mesmo com o Senhor. E a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem. Mas olha só o resultado que Deus quer da gente. Que a oração está incluída na coisa. Começa em João capítulo 15, no versículo 5. Ele fala assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você está vendo aqui a ilustração que ele está colocando aqui, né? Uma metáfora falando que ele é como se fosse uma videira e nós somos os ramos que estamos na videira. A videira traz para nós toda a força, o caule traz para nós toda a seiva que vai fazer com que a gente seiva. Seifa é outra coisa. Seiva, obrigado. A seiva que vai trazer para a gente todo o vigor, toda a força, para que a gente faça o quê? Dê fruto. Quem vai produzir o fruto? O caule? Quem produz o fruto? Os ramos. Os ramos somos nós. Lembra dessa frase? Os ramos somos nós. Nós vamos produzir fruto. E olha só que interessante, ele fala aqui: o que permanece em mim e eu nele. Gente, não tem como você produzir fruto se você não está grudado na videira, em Cristo. Não tem como você produzir nada para Deus se você não está grudado nele. A gente tem que permanecer nele.
E Ele em nós. Como é que Ele permanece em nós? A gente permanecer nele é fácil. A videira está grudadinha ali no caule. Mas Ele em nós através do quê? Da seiva. Do ensinamento que a gente recebe, da nutrição que a gente recebe, de tudo aquilo que a gente recebe do caule. Para que a gente possa viver uma vida plena diante de Deus, nós temos que chupar os ensinamentos de Deus para nós e aplicar no nosso dia a dia. Isso é permanecer nele. Sabe o que é? Imagina um ramo que fala assim: a partir de agora eu não quero mais ficar nessa videira, eu vou virar agora ramo de macieira. Aí ele pula da videira e vai para outra e tenta se grudar lá naquele lugar para poder receber alguma instrução, alguma coisa daquela outra árvore. Não, isso é bobagem. Para que eu produza fruto de verdade, eu tenho que receber a seiva do caule, daquele que vai me dar toda a energia. Pega uma seringa, pega um galho da videira e injeta na videira qualquer outra coisa, qualquer outro líquido que não seja a seiva. Tenta achar lá a veinha, né? Tem veia deve ter, né? Injeta um pouquinho de gasolina, por exemplo, para dar um gás, né? Para ficar mais... Injeta um pouquinho de gasolina na videira para ver se ela, né, pega no tranco. O que você vai fazer com o galho, com o ramo? Vai matar ele. Ele vai produzir fruto? Não. Para que o ramo produza fruto, ele tem que receber a seiva da videira. Você pode tentar fazer um implante de... Não é implante que chama, como é que chama? Enxerto. Eu estou trocando as palavras mesmo hoje, né? Você pode tentar fazer um enxerto de um ramo de videira numa macieira ou em qualquer outra planta. Vai funcionar? Não. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá... Agora, outra palavra importante aqui. Muito fruto. Muito fruto. Não dá para ter qualidade sem quantidade. Se nós realmente estamos firmes em Deus, nós temos que produzir muito fruto. Muito fruto. Essa é a vontade de Deus para a gente. E ele continua falando assim, olha o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Depois você lê o restante do texto. Deus quer que a gente produza muito fruto. E a base para isso, uma das bases para isso é a nossa oração. Por isso, irmãos, vamos aumentar, melhorar a nossa comunicação com Deus em oração. Vamos fazer com que as nossas vidas sejam vidas realmente dedicadas a Ele e que a gente possa receber essa seiva de uma forma tão forte em nós, que a gente realmente produza muito fruto, porque é isso que Ele quer da gente e vamos pedir. Ele prometeu aqui, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem. E nós queremos muito fruto. Nós queremos muito fruto. Vamos pedir ao Senhor. Ele só não vai nos dar se não for o melhor para a gente. Concorda comigo? Porque a vontade dele é que a gente produza muito fruto. Vamos pedir a Ele. Então, a partir de agora, eu não sei se você já colocou seu nome lá no nosso relógio de oração, mas quando a gente terminar o culto, vá lá, escreva o seu nome. Pode colocar até em mais de um lugar, para que você possa orar e buscar o Senhor e aproveitar dessa chance que nós estamos dando para você de orar para a igreja, para aumentar a sua intimidade com o Senhor em oração. Tá bom? Vamos orar. Pai, obrigado
porque o Senhor nos dá todas as condições para que a gente possa te servir e servir com vontade, com persistência, com submissão e com fé. Ajuda-nos a colocar essas qualidades na nossa oração. Ajuda-nos, Senhor Deus, a poder estar cada vez mais próximos, íntimos do Senhor, para que o Senhor se agrade de nós, para que possamos pedir as coisas ao Senhor conforme a Tua vontade e saber que o Senhor vai nos ouvir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esse privilégio de poder ter esse acesso aberto ao Senhor, esse canal de comunicação aberto. Não nos deixa, Pai, negligenciar esse canal. Não nos deixa, Senhor Deus, a nos afastar do Senhor. Eu peço que o Senhor agora fortifique a gente e que nós saiamos daqui muito mais animados para orar, para buscar o Senhor e para receber as Tuas bênçãos, o muito fruto que o Senhor quer que a gente produza. Peço em nome de Jesus. Amém.